Oi, pessoal. Pronto. Imagino que a internet do Chico ele tenha trocado, a minha também deu algum problema, então a gente voltou agora em definitivo para ter a primeira conversa de setembro com o Chico César, uma alegria imensa. Quem ainda não assistiu, foi um dos primeiros episódios, o Algiros, que a gente fez aqui na página, do que cresci ouvindo, de fato, né? Um artista que eu cresci ouvindo bastante, bastante. Chico já está aqui, então, pronto, agora sim. Aqui é uma alegria imensa. Eu acho que agora a gente conecta bem. Agora sim. Boa noite, Ivan. Tudo Boa bem? noite, Chico. Tá me vendo bem? Vendo bem. Tá me ouvindo Você bem também? me escuta bem? Perfeitamente, perfeitamente. Eu tô com um fone de ouvido aqui. Se ficar ruim, aí a gente usa ele. Eu te aviso, tá tudo ótimo. Eu tô por garantia aqui também, mas Tá, pode ficar assim, tá ótimo, tá maravilhoso. tá bom, meu irmão. Que massa, Chico. Chico, primeiro deixa eu te agradecer. Obrigado por aceitar esse convite. Patrícia também foi muito gentil, assim, imediatamente ela super agilizou tudo, sabe? Então, muito obrigado por aceitar o convite e pelo vídeo também que você fez pra gente na altura do vídeo que eu fiz do Aos Vivos e tal, que eu considero um dos melhores episódios, assim, um dos mais emocionantes pra mim, né? Obrigado. Então, brigadíssimo demais e é uma alegria imensa, né? Para mim, que sou de Recife, hoje moro assim no Porto há um tempo, fez um ano agora que você fez show aqui e aí foi no mesmo dia que eu estava aqui no Norte e teve um show do Gilberto Gil do lado, eu fui com o Walter Hugo e aí você fez no sul de Portugal, eu acho, né? O ano passado. Eu fiz cines, Cines, né? é, fiz E na aí a Galícia. gente Cines foi é na de onde Galícia. Vasco da Gama, né? Como? É de onde partiu o Vasco da Gama. Ah, então Precisamente. é mesmo. Pronto. E aí, pô, a gente teve perto, mas enfim, a gente vai estar perto de novo. A gente teve muito perto em Recife. Então, você de fato é um cara que eu cresci ouvindo. E talvez junto com o Arnaldo, que hoje faz aniversários, e o Gilberto Gil tenham sido os três maiores artistas que me deram aquele plus de consciência política na adolescência, sabe? Com 14, 15 anos e tal. E eu sempre, sem conhecer muita coisa, ouvindo aquilo ali, despertei. Eu sou muito grato por isso, assim, ainda E em o, Recife. o pessoal do Mangue Beat, não? Pois é, veja como são as coisas, né? Eu conheci Chico, Sainz e tal, já tardiamente, sabe? Eu conheci primeiro, por exemplo, Chico, eu conheci primeiro a sua música e tal, porque eu venho de uma família que não se ouvia tanta música. E Sei. aí, por acaso, eu conheci com uns amigos que me apresentaram sua música, eu com 14, 15 anos, eu disse, rapaz, e tal. E aí, depois o Zé Cabaleiro também, naquela Lenine, né? E aí, Sim. pronto, e foi muito importante. E lembro que a gente se encontrou em 2012, a gente viajou junto para Portugal, você vinha para Guimarães fazer um show, não sei se lembra. Guimarães tinha sido considerada a capital da cultura no ano, você estava viajando do Recife, lembra E disso? E pronto, e foi uma coisa engraçada, que a gente passou no aeroporto, você tinha feito alguma coisa no joelho, estava com uma coisa... é, Lembra disso? Aí o rapaz ficou, tem que mostrar, tem que mostrar tu, mas não tenho como, não só passa a calça. Não seja por isso, aí você baixou a calça e se mostrou, tá vendo? Eu tô com o joelho operado, alguma coisa do tipo, né? tava. Tinha uma coisa mesmo no joelho naquela Foi, época. Não lembro mais o foi. que. E a gente viajou junto pra cá em 2012, né? Foi a primeira vez que eu vim a Portugal, hoje eu tô morando aqui, mas foi com você, então foi massa. Olha, que Pois coincidência. é, Não não é, fazia Chico? questão. Mas lembrou da época que viajou, do show em Guimarães, em 2012. Lembro, foi muito bacana fazer esse show em Guimarães na época. Nessa mesma viagem, eu acho que eu perdi meu passaporte Nossa, sério. lá. E aí eu até hoje tenho um passaporte provisório guardado, assim, ele não serve mais, mas eu fiz um passaporte em Portugal para poder voltar para o Brasil e quando cheguei aqui fiz um outro. Ah, que massa. Guimarães é muito perto aqui do Porto, a gente tá a 1 hora de comboio, ou seja, quando for a Guimarães agora eu vou lembrar de você lá. Mas Chico, que massa, obrigado. Assim, a nossa ideia aqui sempre, na verdade, nos vídeos a gente discute, eu discuto momentos, eu sou historiador, naturalmente, então eu gosto muito de fazer essa análise sempre de uma obra ou de uma discussão associada a um momento histórico, sabe? Que eu acho que é fundamental, assim, o despertar dessa leitura e tal. Mas antes disso, eu queria primeiro começar, como a gente sempre começa nossas conversas, assim, sabendo o que você cresceu ouvindo, né? Primeiro no Sertão da Paraíba e depois
na infância, o que é que você ouvia, suas lembranças afetivas musicais? Olha, Ivan, na primeira infância, ou Uhum. seja, 0 aos 7 anos de idade, isso é bem assim claro e nítido, né? Eu ouvi primeiro minha mãe cantando Benditos da Igreja, depois meu pai aboiando, apesar de ele nunca ter sido vaqueiro, nunca teve uma vaca, nem andava a cavalo, mas ele sempre aboiava, cantava baixinho, quando ia afiar uma foice na pedra de amolar ou bater uma enxada, ou mesmo quando voltava do trabalho, quando estava voltando, eu andando assim junto com ele, eu sou o filho mais novo, ele aboiava, cantava aboios para um gado imaginário que eu acho que havia na alma dele, né? E eu tinha esse lado, vamos dizer assim, ligado ao divino, através da minha mãe, que cantava os benditos da Igreja Católica, rezava, cantava um terço inteiro, todo cantado, e as pessoas respondiam cantando também, né? Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores, né? E aí todo mundo respondia cantando tal, e eu ficava ali muito, eu que estava sempre perto dela, por ser o filho mais novo, ficava muito impregnado daquilo, e tinha essa coisa dos aboios que meu pai cantava, mas a família do meu pai também brincava rezado. Então, toda vez, quando chegava novembro, aqueles homens brutos, talhados ali na faca, né, e no meio das juremas do sertão nordestino, eles chegavam de casa, lavavam os pés, passavam água no corpo e tal, aí começava a passar rouge, batom, e se vestir com areia brilhante e botar uma coroa. Uns botavam um vestido, porque aí faziam as damas da corte, do rezado. Não tinha papéis femininos, mas eram feitos por homens, como no teatro grego, Uhum. né? Então, tinha as damas do rezado, tinha a própria Catarina, ou Catirina, né? Uhum. E era a família do meu pai. Meu pai, meus tios, meus primos, né? Inclusive, tinha um papel que eu sempre queria fazer, que eles nunca me deixaram, nunca me convidaram, porque eu era meio urbano para eles. Eu estava começando a ir para a cidade para ter aula e voltava, né? E aquilo era uma atividade deles. Já que eu não era um roceiro igual a eles, então, por exemplo, esse personagem era um urubu, que ficava batendo era um pedaço de pau com um cordão e uma meia amarrada na ponta, que os papangus batem, né? O meu pai fazia papangu, Birico, Baltazar, Mateus, que tinha a ver com os reis magos, né? E tinha o urubu, que na verdade ele não tinha um pão doce, isso chamava pão doce. Esse puf que ele batia assim, e para espantar os meninos de brincadeira e tal, que tem na cultura popular de Pernambuco, Sim, de sim. Alagoas, Rio Grande do Norte também, né? Mas o urubu ele tinha um pedacinho de pau com uma ponta, era como se fosse o bico do urubu, que na verdade ele levava na mão assim e ficava tentando beliscar o boi depois que o boi morria, né? Então, eu queria muito ser um urubu, mas eles não me deixavam ser urubu. E tinha um canto do reisado, tinha vários cantos, mas tinha um que dizia, né? Meu boi bonito, não queira morrer, os urubu da serra, meu boi, querem lhe comer. Meu boi bonito. Eu queria ser um urubu da serra, mas nunca fui. E o meu pai, ele foi tudo. Ele foi Mateus, foi Baltazar, em algum momento acho que foi até rei, foi da corte, assim. O rei, normalmente, era meu primeiro professor, que foi seu Elísio, que era um professor da zona rural. Então, dos 0 aos 7 anos, eu me criei aí. Às vezes vinha um sanfoneiro chamado Chico Aleijado. Ele tinha um problema numa perna e ele vinha, se hospedava lá em casa, amigo do meu pai, da minha mãe, deixava a sanfona e ia não sei para onde. Eu estava lembrando disso um dia desse. Ele sempre vinha, guardava a sanfona, desaparecia. Havia uns forrós na casa de um senhor chamado Ludogero, seu Ludogero. Eu tinha 5 irmãs. Eu tinha, sei lá, 5 anos de idade.
todas eram mais velhas que eu. 7, 9 ou 10, 12, 14, 16, né? Moças, a mais velha tinha tinha 17 anos mais que eu. Ou seja, se eu tinha 5, ela tinha 22. Aí, a minha mãe, as meninas falavam, né? Mãe, deixa a gente ir no forró de Senhor do Gero, era de dia no forró. Começava assim de tarde até umas 6, 8 da noite. Aí ela dizia, só deixo vocês irem se vocês levarem segundo. Segundo era eu, porque meu pai era o primeiro, era Francisco, e eu era Francisco. Então era Francisco segundo, uma espécie de dom dentro da hierarquia. Entendi. Uhum. Segundo. Aí ela dizia, só vocês levarem segundo. Ô mãe, levar esse menino velho, deixa esse menino velho aí. Né? Ele só fica lá rimongando, não leve o menino que é para ele cuidar de vocês. Aí eu dizia, mas mãe, eu vou cuidar delas todas, 5. Aí chegava lá no forró, tinha aquele triozinho, que depois eu vim saber na cidade, que se chama Pé de Serra, não chamava assim, era um triozinho. Né? Sanfona, zabumba, triângulo. Cada uma das irmãs saía para um lado do salão, eu ficava abestado. E aí ficava olhando para os tocadores, os sanfoneiros, os zabumbeiros, o trianguleiro. E ficava ali ouvindo eles cantando Elino Julião. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Lá tem um cantinho pra gente dangar e ficar sozinho. Ninguém vai olhar, o povo do lugar é tão fuxiqueiro e eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Quando cantava essa música, me sabeita, isso deve ser para uma das minhas irmãs. Elas estão querendo arrumar um namorado aqui, que o povo do lugar é muito fuxiqueiro e tal. E eu ficava ali. Voltava a atenção agora, né? De vigiar as irmãs e ouvir a música e tal, né? E tinha também os emboladores de coco, os repentistas de viola. Meu próprio professor, seu Elísio, era violeiro, esse que fazia o rei do reizado. E às vezes eu ia com meu pai, com a minha mãe, na feira, ali na feira de Catolé, muito movimentado, né? E aí sempre tinha um vendedor de cordel, de folheto, né? Ou de canção. Sim, sim. A canção é só aquela uma página, que tem ali 8 versos, mas é só uma página de A4, né? E normalmente é uma canção muito triste. A canção da menina morta, que é a história de uma menina que morreu atrás de um cacimbão, e não se sabe se ela morreu ou se foi a madrasta que matou a menina, que afogou, a outra que morreu sei lá onde. Toda cidade tem uma história assim. Em Patos, inclusive, Patos Paraíba tem uma que faz milagre depois e tal. Então, eu aí ficava vendo isso. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu comecei a estudar na cidade, no Colégio das Freiras. Porque quando eu fui para a escola, meu professor, seu Elísio, na zona rural, descobriu que eu já sabia ler. Eu ficava olhando as minhas irmãs estudarem. A minha mãe disse quando eu tinha 4 anos de idade, na verdade, 3 anos de idade, porque eu sou 2 anos mais novo que a irmã imediatamente mais velha, e lá eles botavam na escola com 5 anos de idade, né? Então minha mãe disse, meu filho, você me aperreava muito. Você chorava porque via suas irmãs tudo sair de casa, inclusive a mais nova, que era 2 anos mais velha que você, e você desesperava. Eu quero ir também, eu quero andar. Eu disse, meu filho, não vão andar nada, elas vão para a escola. Eu também quero ir para a escola. Não, você não tem idade, 3 anos de idade. Aí ela me botava, dizia, sai de perto de mim e tal, porque ela fica fazendo ali comida, nos caldeirões, naqueles fogões de lenha, né? Para meu pai, para minhas irmãs, meu irmão, quando eles voltassem da escola, do trabalho e tal. Aí, caldeirão desse quente na sua cabeça e tal. Aí eu ia chorar debaixo de uma cajaraneira que tinha lá atrás, né? E quando elas voltavam da escola, eu colava nelas e ficava olhando elas estudarem. A cartilha de ABC, a tabuada. Eu te escuto, mas tua imagem está um pouco travada para mim. Estás me ouvindo? Travada. Voltou. Já te vejo
Tá travando um pouco. Entendeu? Voltou. Talvez seja bom você tirar comentários. Tá travando um pouco, peraí. Agora, pronto, acho que melhorou agora. Pronto, tá ótimo. Mas eu não te escuto ainda. Calma, Chico, tipo, eu te vejo, mas não te escuto agora. Não. Eu te vejo, mas não te escuto. Mas te vejo. Bolsonaro é um sinal, ó. Foi foda. Tá sem áudio. Calma. Ainda não. Não, a gente te vê super bem. Pronto, pessoal. O Chico tá dizendo que vai sair e vai voltar. Ele teve um pequeno problema na internet, mas ele já vai voltar. Eu acho que é porque ele colocou o fone e às vezes você coloca o fone, né, e desconecta naturalmente. Pronto, ele já tá voltando. Agora sim. Oi, Gustavo. Oi, Cela. Beijo pra vocês. Alexandre. Oi, me escuta? Agora, perfeitamente. Agora. Beleza. Agora. Tá Que massa, bom. Chico. Que massa. Pronto, sim. O pessoal fica dando várias sugestões. Tira o fone. Se eu tirar o fone, aí eu não vou ouvir. Bom, aí, quando eu fui para a escola com 5 anos, finalmente, eu estava contando essa história, aí o professor descobriu que eu já sabia ler. Aí ele falou, olha, chamou minha mãe e disse, olha, esse menino eu não tenho o que ensinar ele aqui, eu ensino até o 2º ano. Ele já estava lendo no livro da irmã que tem 22 anos, né, que era o livro do 2º ano, ensinando a ela, porque ela nunca aprendeu a ler. Aí passei um ano aí nessa escola e depois eu fui estudar na cidade, na zona urbana, né, no Colégio das Freiras, que eram freiras alemães, que fugiram da Segunda Guerra Mundial e fizeram uns 4, 5 colégios lá na Paraíba. Um em Brejo das Freiras, que passou a ter esse nome por causa delas, outro em João Pessoa, outro em Areia, outro em Catolé do Rocha, e acho que tem outro mais em algum lugar, mas de certeza esses 4 aí. Na Paraíba, freiras franciscanas alemães, né? E aí, eu tinha 6 anos, dos 6 aos 8, ia e voltava todo dia. Eu era meio conhecido como um menino que sabia ler. Um dia, já com 8 anos de idade, eu parei numa loja de discos chamada Lunique, que era uma loja que era de livros, de discos e também era um foto. E tinha um foguete pintado na porta, dessas portas de metal que abrem para cima e fecham para baixo, né? E eu passei nessa loja, eles me botaram para ler os capa de discos, os livros, aí o Vanderlei Cardoso, Teixeirinha, Roberto Carlos. Aí eles, que gracinha esse menino, aí já botar para ler, já não ficar botando música, né? O disco era aquele disco de Roberto Carlos que tinha A Montanha, eu vou subir uma luz lá no alto, né? Aí, nisso eu me atrasei para a hora de voltar para casa. Quando voltei para casa, eu que devia ter chegado em casa perto de 1h no máximo. Cheguei, era 4h30, quase 5 em casa. Minha mãe estava arrancando os cabelos já. Disse, meu filho, onde é que você estava? Eu disse, eu estava na loja de disco. E o homem me chamou para trabalhar lá. Mas, meu filho, você tem 8 anos de idade. Eu falei, mãe, lá tem tudo que eu gosto. Livro, disco. Mas ia estudar. De manhã, depois da aula, eu vou para lá. E depois volto para casa de noite, né? E assim fiquei durante o resto da semana. Só que todo dia eu voltava às 5h30, 6 horas da tarde. 2 quilômetros tinha energia, que eu voltava às 6 horas da tarde. Os outros 2 quilômetros era no escuro. E aí o meu patrão, chamado Anildo,
Onildo Azevedo Lins, ainda vivo, grande amigo até hoje. Ele disse, rapaz, eu estou preocupado com você indo embora, depois você pega aquele escuro naquelas brenhas e tal. Venha morar comigo. Eu falei, mas rapaz, morar com você? Alguém perguntando aqui se eu sou maranhense. Não, meu amigo, eu sou paraibano. Aí falei com minha mãe, ela falou, não, mas você tá doido, eu já deixei você trabalhar, quando vai morar com o cabo lá. Aí eu falei, não, mãe, eu quero, porque ele mora na quadra da minha escola. E eu morava a 4 quilômetros da escola. Ele morava na praça da escola. Aí lá foi ela conversar com ele no domingo, se acertaram, e aí ela disse, ele vem morar com o senhor, mas se eu souber que ele teve um arranhão aqui, eu venho aqui acertar as contas, o senhor não vai ser homem nunca mais na sua vida. Aí ficamos lá, eu morando com o Nildo e Oneide, a irmã dele, né? Que era uma moça mais velha que ele, solteira, ele solteiro também, e eu fiquei morando com eles. A partir daí, aquela informação da música, que era uma coisa orgânica, ligada ao cotidiano, do dia a dia, passou a ser uma coisa estruturada. Porque lá em casa a gente não tinha rádio, por exemplo. Eu ouvia, por acaso, no rádio do vizinho. A Rádio Rural de Caicó, a Rádio Piranhas de Cajazeiras, né? A Rádio de Patos. E ouvia na casa dos vizinhos, porque nordestino escuta música alto. E da zona rural, a gente morava longe uma da casa do outro. Mas ouvia lá longe, tocando. É verdade. Tocando Odair José, tocando Diana. Oh, meu amado, por que brigamos? E aí você estava longe e ouvia a mulher cantando lá longe, perguntando para o outro por que brigamos e tal. Só que agora eu vim para perto da música. Eu vim para dentro da música. Era uma loja de discos. E aí, aquilo que estava solto e difuso na minha primeira infância, assim que eu comecei a segunda infância, com 8, se estruturou dentro dessa loja de discos e livros. Então tinha discos assim, da Banda de Pífaro de Caruaru, né, ao Kraftwerk. Tudo em Catolé do Rocha. Aí Rolling Stones, Bee Gees, Marinês e Sua Gente, Luiz Gonzaga, Luiz Melodia, Jardim Macalé, Caetano Veloso, tudo, Gilberto Gil. Ainda tinha na parede uns pôsteres grandes assim, de Jane Fonda, Alain Delon, né? Daquela outra lá que fez a Barbarella, Brigitte Bardot, pôsteres grandes, bonitos, coloridos, né? E ainda vendia o Pasquim, o jornal Pasquim, nessa loja. Uma vez eu falei para Ziraldo, e Ziraldo falou para um outro parceiro lá do Pasquim, Jaguar, dizendo, Jaguar, Pia Chico César mentindo aqui, dizendo que vendia o Pasquim na cidade dele. Lá não devia chegar nem, eu digo, rapaz. Aí eu falava, tal edição que tinha um artigo de não sei quem e tal. Aí ele falou, mas rapaz, chegou mesmo, ou você leu isso depois? Você leu isso na universidade? Eu falei, não, era em Catolé do Rocha. Era muito louco, porque eu estava conversando com o Zé Cabaleiro, meu parceiro, ontem. Aí eu falando, pô, Zeca, será que Catolé era muito diferente? Porque eu estava falando para ele de Ednardo, né, que é meu parceiro, nosso amigo, está internado. E eu falando, rapaz, dizendo para ele que Pavão Misterioso e Enquanto Engoma Calça, para mim, fizeram o mesmo sucesso. Ele falou, não, foi muito diferente. Pavão Misterioso foi nacional. Eu falei, mas eu só tive noção disso depois. Para mim, nacional era em Catolé e tudo acontecia lá. Inclusive, o Enquanto Engoma Calça tocou tanto quanto o Pavão Misterioso. Lá, na praça, no parque de diversões, na rodoviária. Então, e tocava nos carros, né? Os playboys do lugar, né? Com seus carros, eles ouviam, botavam em alto volume Pink Floyd, Led Zeppelin, né? E aí
o disco novo de Ednardo, o disco novo de Fagner, de Alceu Valença. Menino, esse disco, essa rua sem céu, sem horizonte, espelho cristalino, isso tocava nos carros, na praça de Catolé do Rocha, como se fosse Marília Mendonça hoje, ou mais. É louco, mas como mudaram, assim. como mudou o perfil, né, dos playboys, assim, musical, né? Rapaz, mudou o perfil, foi todo mundo, porque uma coisa que eu acho é que antes a música era escutada por todo mundo. Você ouvia a sua música e, por tabela, a sua mãe ouvia a música que você ouvia. O seu pai e a sua mãe ouviam o disco deles, né? O Carlos Gardel, o disco de tango, o disco dos mexicanos, do trio, sei lá, e do trio Iraquitã, que na verdade é nada, né? E você ouvia o que eles ouviam. Não existia isso, fone de ouvido. Pois é. A música era um acontecimento coletivo, né? Agora não é mais. Então, as pessoas escutam o gueto delas. O cara que escutava Teixeirinha e Valdir Soriano, né? Um pouco de Roberto Carlos, Giliardi e tal, ele ouvia também Toquinho, Vinícius e Maria Creuza, por tabela, e se deixava contagiar, ele não tinha preconceito. O Araçá Azul de Caetano Veloso, a gente vendeu em Catolé do Rocha 5 cópias, o dono comprou 5 cópias para vender e não teve devolução, ou seja, alguém ouviu Araçá Azul, tudo bem, não foi para a praça, ninguém ficou ouvindo lá na praça, mas os gostos se misturavam muito. A primeira vez que eu vi Olhos nos Olhos de Chico Buarque foi no rádio. Eu me lembro, eu esperando o carro dos estudantes na zona rural, lá em Catolé do Rocha, na rua onde eu morava, e tocou no rádio, no rádio do Jeep, que levava os estudantes, um Jeep da prefeitura. Quando você me deixou, meu bem, nunca tinha escutado essa música. Me disse pra ser feliz e passar bem, que numa AM do sertão nordestino dos anos 70. Era outro mundo. Chico, e eu acho que também tem um negócio interessante que você falou, de ouvir coletivamente, que é aquela ideia da discussão coletiva sobre a obra, sem necessariamente você tem que pegar um celular e discutir, ele quer dizer isso, ou, quer dizer, o compositor é necessariamente esse, tal. Porque às vezes você está com os amigos, né, toca um violão e tal, por mais que a música seja Belchior, com quem será que ele compôs isso? Antes de olhar o encarte, quer dizer, vamos aproveitar a letra, vamos discutir a letra e tal. Hoje em dia as pessoas pegam, colocam no Google, fulaninho quer dizer isso e tal. Então também tem esse negócio da partilha coletiva, né? Às vezes de discutir a letra, mas também de ouvir a melodia, sabe? De fazer referências com outros artistas, vozes parecidas. Por exemplo, Milton Carlos, quando eu vi, né? Muito jovem ainda, eu disse, rapaz, um amigo meu que era bem mais velho, tinha uns 50 anos, e aí colocou, ele fez, quem é a cantora que está cantando? Eu disse, como assim? Eu disse, essa voz não chega e tal. E eu passei a tarde sem saber quem era. E fui falando, e aí enquanto eu falava, por exemplo, sei lá, uma cantora tal, aí ele dizia, não, fulana gravou em tal época, aí falava dessa cantora. Ou seja, a gente fazia uma escala em várias cantoras, né, e passava por outros assuntos, a música acabava meio que, sei lá, se confraternizando dentro de um mesmo disco, apareciam muitos outros, entendeu? Eu acho que também isso é perigoso, da gente não estar perigoso nesse sentido de não poder partilhar de outros universos, né, de ter pouco interesse às vezes em algum... Não, isso aqui não quero, quero aquilo e acabou, né? Eu acho que tem um pouco isso também. É que nós estamos isolados. Isolados em condomínios, né? De autossegurança, de lugar de fala ou de silêncio, né? Então, os rappers escutam a música deles, agora sim, as mulheres rappers escutam as músicas das mulheres rappers negras, né? Então tá tudo muito dividido. Antes andava todo mundo junto.
Inclusive os novos e os velhos, a gente ouvia tudo, né? Joana, eu me lembro quando Joana chegou, quando apareceu Joana, e a gente associava, pensava, será que é uma mistura de Gal Costa com Maria Bethânia, né? Pois é. Porque tinha um quê de um, quê da outra e tal, né? Mas era só Joana. Mas a gente ouvia, era como se fosse uma facilitação, talvez, das duas, não sei se podemos dizer assim, e era mais popular em determinado momento até do que elas, né? Mas eu sinto muito essa coisa das separações. Secos e Molhados estava na televisão, né? E as pessoas, as crianças, eu era criança, era louco por Secos e Molhados. Não só por Ney Matogrosso, por Secos e Molhados. Né? Quando entravam 3, às vezes 4 homens pintados com a saia, tocando violão, outro tocando uma pandeirola, dançando. Era muito lindo, era maravilhoso, né? E as letras eram ou poemas escritos antes, né? No caso dos Secos e Molhados e do João, né? Do pai do João, na verdade, né? Mas a música de Hiroshima lá, né? Vinícius Moraes, né? Vinícius de Moraes. Era poesia. E agora José Drummond. E agora José, a festa acabou, Paulo Diniz. A luz apagou, o fogo sumiu, a noite esfriou. Cara, isso tocava no parque de diversões. A pessoa dizia, o Jeremias dizia, ia lá e anotava num papelzinho, né? Heloísa, tire 4 minutos do seu precioso tempo para ouvir esta página musical que lhe oferece o seu amigo Jeremias. Aí não era só a Heloísa que parava e tirava 4 minutos do seu precioso tempo. A gente fazia outras coisas, comprava rolete de cana, não sei o que tal. Mas todo mundo ouvia Drummond no parque de diversões. E agora, José? Cara, os poemas dos Secos e Molhados, cantados pelos Secos e Molhados, era poesia. Um nível de... E, ao mesmo tempo, ouvíamos, né, o forró de Luiz Gonzaga, de Jackson do Pandeiro, né, que era também sofisticadíssimo, né? Elino Julião, a música do Juazeiro, né? Que eu vou te esperar na sombra do Juazeiro, né? Que eu cantei ainda há pouco. E era uma coisa coletiva, né? Tinha uma coisa que acontecia na minha cidade, toda vez que chegava na hora do anjo, tocava a Ave Maria, que todo mundo escuta, né? A gente já sabia, 6 horas da tarde, né? Ave. Depois que tocava a hora do anjo, isso era 6 horas. Ia ter uma missa, 8 horas da noite. Entre as 6, depois dessa Ave Maria, até as 8, ficava tocando só música erudita na difusora da igreja. E tem uma amiga minha chamada aqui, Dora Figueiredo, de Catolé, que está aí, não me deixa mentir, assistindo. E ficava tocando Brahms, Beethoven, Bach, Vivaldi. Bicho, é surreal. É surreal, é verdade. É surreal, mas é de uma beleza esse momento dos anos 70 em que a indústria cultural não está ainda estabelecida com regras muito claras, não há divisórias, né? Você tem encontros inusitados, aqui no Brasil muito. A Dora Figueiredo está dizendo verdade. E alguém não há um jabá Rosane. Institucional, né? Tipo, não tem um jabá institucional que foi muito... Tinha nada, o jabá era o disco. Você chegava pro DJ e falava, a gravadora mandou esse disco, o DJ, do cara do rádio, que botava música para tocar, o apresentador. Depois eu me lembro que, por exemplo, tinha uma camisa, com isso eu já estava em João Pessoa. Eu vi alguém com uma camiseta muito dentro da Estrela Azulada, que era do disco de Caetano Veloso. Caetano, sim. Aquilo, não vou nem dizer que era um jabá para não ser indelicado, era um mimo, né? O crítico, o cara da rádio, ele ganhava um disco, ele ganhava uma camiseta que só
sei lá, 500 pessoas no Brasil iam ter, 300 pessoas, né? Tinha um cara que representava o Nordeste, aí dividiam o Nordeste. Ah, tem a Bahia, Alagoas, sei que. Aí depois de Pernambuco para cima, aí tinha um cabo que ia nas capitais, levava e tal. É um momento romântico da indústria cultural e muito interessante, porque você tem os artistas viajando. Em Catolé foram Ronivon, Teixeirinha, Valdir Soriano, Luiz Gonzaga. Eu vi Luiz Gonzaga assim, ele em cima de um caminhão, eu menino assim longe, dizendo, eita, ele fazendo propaganda do fumo do bom. Que para mim é um outro aspecto, que é o da ligação dos artistas com outros mercados, com o merchandising. O Gonzaga é um cara que trabalhou muito isso. Depois, quando vem essa coisa dos anos 80, final dos anos 70, aí parece que há uma ruptura muito forte. Ou uma ala que diz, não, é isso, tem uma coisa que é mercado e tem outra coisa que é só arte, né? A impressão que eu tenho é que todos nós perdemos quando se dá esse afastamento, essa coisa muito underground, alternativa, né? E ao outro lado deixou muita brecha para uma coisa que também as gravadoras foram indo para um lado muito comercial. Os anos 90, que são os anos que eu entro como artista, eles vão se tornando insuportáveis para os próprios artistas, eu acho. Né? Porque os caras do departamento artístico, eles começaram a ser trocados pelos caras do marketing. Uhum. Que antes eram os caras que esperavam o produto ficar pronto para ver o que é que a gente vai fazer com isso. Os caras do marketing começaram a trabalhar antes e dizer isso funciona, isso não funciona, isso de jeito nenhum. Antes você apresentava o disco e a gravadora se reunia, todo mundo ia ouvir, aí uns falavam, isso é uma porcaria, isso, ninguém não vai vender nada disso. Né? Aí um cara dizia, cara, tem uma rádio em Curitiba e a gente vai começar a tocar esse disco em Curitiba. E quando virar Curitiba, aí vai virar Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, tarará, tarará. Havia um certo romantismo na própria indústria, eu acho. E se tentava, por exemplo, quando João Gilberto fez o Chega de Saudade, né? As pessoas do Rio, o pessoal de Ipanema ali, né? Achava maravilhoso, mas não vendeu nada lá. Veio para São Paulo, um lojista, não sei se do MAP, não sei o quê, o cara botou o disco para tocar na calçada, botou a caixa de som na calçada e a febre começou ali, né? Hoje em dia é fácil gostar de Bossa Nova, de João Gilberto e achar chique e tal, mas, quer dizer, esse cara que botou a música para tocar na caixa de som na calçada do centro de São Paulo, né? Ele teve um papel importantíssimo na nossa formação, de todos nós. Chico, teve uma... Eu lembrei agora você falando, o meu mestrado foi sobre o Adair José. Inclusive, eu fiz na Federal da Paraíba, vi show do Escurinho, na época que você era secretário, então fui muito a João Pessoa, e de Recife era 1h30 de ônibus, voltava e tal. E assim, me aproximei muito do Adair na altura do meu mestrado, em 2013. E teve uma frase que ele me disse, hoje a gente já é mais próximo de conversar, e ele disse assim, chegou um momento da altura da carreira dele que as pessoas queriam negociar antes do disco. Ele fez, quem negocia não faz arte. Ele disse, quem negocia não faz arte, sabe? Então, tipo assim, eu sou artista, não sou empresário. E aí foi o momento que ele decidiu romper com gravadora, né? Quando ele fez, por exemplo, O Filho de José e Maria, que custou muito a ele, né? E tal. Mas foi uma frase meio uma ópera, né? Foi uma frase que eu guardei com muito carinho. Assim, quem negocia não faz arte. Eu acabei negociando por muito tempo. E ele falou sobre os anos 80 dele, né? Eu disse assim, eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz, mas hoje eu tenho consciência de que hoje eu estou fazendo o que eu quero e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí também, né? Esse negócio de... Entrou essa loja do marketing, né? Se perdeu a lógica criteriosamente artística e se voltou em determinado momento, né? Algumas gravadoras, exatamente para o mainstream, mercado, venda, rádio, televisão, Faustão, e tipo... Eu digo, essa lógica de difusão majoritária, né? Dos anos 90. Quando eu cresci, na verdade, né? Eu já cresci
Eu nasci em 88, então eu sou fruto meio que dessa geração que escutou tudo, né? E aí eu tava até hoje brincando, lavando prato, pensando, meu irmão, eu lembro de uma vez que eu ouvi Odeio Rodeio, né? Eu achava bizarro aquilo existir, mas ninguém falava nada sobre aquilo. E quando você Uhum. lançou Odeio Rodeio, eu disse, pelo amor de Deus, finalmente, alguém gritou, né? Eu sei que é preconceito, me deixem desabafar. E eu lembro, eu não sei se é uma lembrança certa, e você pode me corrigir, talvez eu esteja devaneando, mas talvez eu lembre na infância, ainda no programa do Raul Gil, quando tinha aquele negócio do chapéu e tal. E aí você foi no programa do Raul Gil e um dos chapéus era assim, propositalmente, ele tirou, era assim, rodeio. Você tira o chapéu e você, claro que não. Quer dizer, era meio, tinha acabado de lançar, né, o disco, Aham. o compacto, e propositalmente o Raul Gil colocou um chapéu que era rodeio. Aí você, é claro que eu não tiro o chapéu. E eu criança, tipo, eu acho que eu tinha uns 13 anos, eu disse, é por isso. Aí você começou a explicar por que não aprovava. E eu, com 12 anos, 13 anos, queria dizer aos meus amigos por que eu não aprovava, mas eu não sabia o que dizer, como dizer. É Então é isso que eu engraçado. falei. Assim, É engraçado você falar isso, sabe por quê? Porque eu acho que foi um dos poucos programas de televisão que me chamou para fazer. Alguém perguntando o que vocês acham da vaquejada. Depois eu volto no rodeio. Eu vou dar a resposta de Xangai para essa pergunta. O que você acha da vaquejada? Xangai, um homem de Vitória da Conquista, um cavaleiro, como ele mesmo diz, ele fala assim, é uma covardia esse negócio de vaquejada. 2, 3, 4 cavaleiros, homens fortes, contra um bezerro. Xangai disse sobre vaquejada e eu corroboro. Eu sou contra também. Mas voltando ao rodeio e ao programa do Raul Gil. Acho que foi o único programa que me convidou para fazer, né? Ali eu acho que as pessoas estavam começando a sacar que eu não era só esse amor de pessoa que faz à primeira vista, onde uhum. estará o meu amor, ou essa animação, né, negra, afro-brasileira de Mama África, que eu realmente queria, desde o começo tinha outras coisas, né? Já Desde o estava, começo. Desde o primeiro, desde o desde a primeira primeiro disco, Isso. já está tudo lá. Mas ali, nesse momento do Odeio Rodeio, que eu gravei com Rita Lee, né? Inclusive, ela canta comigo. E os gritos são maravilhosos, assim. Odeio! É, Né? é, Aí uma amiga nossa, atriz, Marisa Hort, a gente fazia a mesma academia aqui em São Paulo, a Competition, fazia mais efeito nela do que em minha academia, né? Aí ela me chamou, eu saindo da academia, disse, vem cá. Eu disse, que é, Marisa? Eu tô com pressa. Vem aqui, eu quero falar com você. Você é louco? Você é louco de gravar uma música dessa? Rita Lee, uma mulher criada, vivida, ela sabe que esses caras são assassinos, que eles vão ficar na porta da casa de vocês, frigorífico, não sei o que, tarará. Marisa Hort. Eu digo, não, Marisa, menos. Ninguém vai matar a gente, não. Ela disse, você tome cuidado. Viu? Olhe, quando você sair daqui, dessa academia, olhe por dois lados. E quando no caminho da sua casa, você vai a pé? Eu digo, vou. Não vá, tome cuidado. Eu digo, não, Marisa, não chega a isso tudo, não. Na verdade, ela tinha... tem um elemento aí, né, eu acho que um pouco assustador e tal, mas eu acho que ela pressentia algo nessa indústria do frigorífico, Uhum. nesse agronegócio, como ele pode ser agressivo e tal, né? Eu tive boicotes, né? Como tive boicote com respeito aos meus cabelos brancos, que fala, né? Cabelo veio da África junto com meus santos. Numa determinada rede de televisão mais ligada aos evangélicos, lá atrás, botaram um ofício na parede. Esse artista com essa música aqui não. Só quando ele gravar outra música com outro disco e tal, que não ficar falando negócio de santo, de candomblé e tal, né? Ou seja, quando você começa a mexer com determinadas feridas, né, você começa a mexer em determinadas estruturas, questionar e tal. Eu acho que o caso de Odair José, ele é gritante, porque ele é um artista muito popular, né?
que chegou a vender tanto ou mais que Roberto Carlos em alguns momentos, né? E como artista, eu acho que ele tem o direito de experimentar, né? Claro que ele tem o direito de experimentar. A indústria devia ter permitido isso a ele, né? É como a indústria norte-americana permitiu a Bob Dylan fazer os experimentos dele. Ele já tinha vendido muito com Blow in the Wind, com outras coisas, né? Então, pô, ele falou, agora eu quero tocar guitarra elétrica. A indústria fala, toca tua guitarra, Bob Dylan. Estados Unidos, indústria estruturada, nossa referência como indústria. Aqui, as coisas são um pouco mais presas, você tem que brigar para ter o direito de ser diferente. Isso faz com que muitas pessoas também se achem geniais porque não são comerciais. E uma coisa não é automaticamente Excludente verdade. da outra, claro, exatamente. E também não é verdade. Sim. Alguém aqui está perguntando se eu tive contato com Abdorol Jamacaru. Já tive contato com ele, sou muito fã de Abdorol Jamacaru. Inclusive, cantava aquela música do boneco antes dela fazer muito sucesso. E ele, Neco de se apaixonar, Neco de se apaixonar. Abdorol Jamacaru tinha um disco independente, lindo. A gente ouvia ele em Catolé do Rocha. Mas diga, pois, Chico, outra coisa que eu ia te perguntar, aí falando um pouco disso tudo também, e falando sobre o Respeito em Meus Cabelos Brancos, que a gente até falou isso por conversa na altura aos vivos que eu fiz, eu conheci assim, o seu trabalho no Ku Klux Klan, né? Eu lembro muito bem, assim, foi um trabalho da escola, a professora passou um filme chamado Tempos de Glória, que era um filme sobre a Guerra de Secessão, eu era 6ª, 7ª série e tal, e aí quando se falou no filme Ku Klux Klan, eu, na altura, em inglês, eu não entendi nada. Eu coloquei Cuscuz, alguma coisa clã na internet. E aí apareceu o seu disco. Eu disse, rapaz, que é isso? Um disco, Cuscuz Clã, tal. E aí, na altura de apresentar o trabalho, eu disse, há um trocadilho com a Cuscuz Clã, de um cantor nordestino e tal. Eu, sei lá, com 10 anos, 12 anos, tá, por aí também na altura. E aí fui pro disco, né? O Cuscuz Clã é tipo, Mandela. Eu disse, Mandela? E aí, muita referência para mim, para um adolescente, e fui crescendo ouvindo você. Quando chegou no Respeito aos Meus Cabelos Brancos, já tinha mais idade e tal, de fato foi o disco mais impactante para mim, né? Para o Mamamundo eu ouvi muito também, porque tinha um sucesso, também tinha, tipo, Pensar em Você, né? A Força que Nunca Seca do Beleza Mano, enfim, outras coisas e tal. isso. Mas o Respeito aos Meus Cabelos Brancos foi um disco que, assim, ele vinha com um encarte muito bonito, grande, né? Um folheto e tal. Esteticamente era um disco que chamava atenção. E, como eu falei, eu acho que para mim, para minha geração, aí foi na época que eu fui me filiar politicamente, fui fazendo aquela consciência, decidi fazer história, então, quer dizer, as suas referências musicais, para mim, eram mais políticas no sentido incisivo do que propriamente poéticos. Era um momento que eu queria muito mais a guerrilha do que o amor nesse sentido, né? E aí eu percebia, o disco dele tem amor, tem tudo, quer dizer, é o que a gente precisa, quer dizer, tem tudo dentro de um álbum, sabe? Quer dizer, tem sei lá, da poesia mais lírica ao grito mais enérgico, né? Muito se fala desse disco mais recente, O Amor é um Ato Revolucionário, mas eu acho, e aí você pode falar, claro, melhor do que eu, que os seus discos têm esses manifestos de amor como ato revolucionário há muito tempo, sabe? Sim. Eu percebo isso desde Aos Vivos, né? Que agora fez 25 anos, inclusive o meu vinil chegou aí em Recife, tô doido para ir pro Brasil para pegar, tá com a minha mãe, tá lindo e tal. E assim, eu acho que é incrível. E aí, queria te perguntar exatamente isso. Como é que veio, Chico, a tua ideia de conceber, já que você é dessa geração, o álbum em si, né? Tipo, Aos Vivos, Ku Klux Klan, como é que funciona essa tua estética de concepção do álbum pela mensagem? Tipo, Aos Vivos, o primeiro disco, depois o Ku Klux Klan, como é que a ideia do título, a ideia da capa, as faixas, sabe? Essa ideia de conceito de álbum, que é muito visível, assim, para os teus álbuns. Pronto, era esse o comentário e a pergunta. Ivan, antes de responder, eu vou perguntar se você está ligado aí no tempo, no horário, porque alguém falou aqui, ó, Sim, cuidado sim. para não perder o tempo da live. Quanto tempo temos antes de A gente acabar esse tem primeiro tempo? 9 minutos só. Ah, então Como tá assim, bom. 9 minutos só? Não, aí, se for o caso, a gente volta. Só que quando estiver perto de acabar, a gente para Eu aviso. Pronto. salvar, né? Pronto. Ótimo, que Então, maravilha. Ótimo. assim, cada disco é um momento, né? Sim. E os momentos, eles... Um vai levando ao outro, né?
Então eu me lembro que eu encontrei o Lulu Santos, não sei se foi no programa do Faustão, eu sei que ele estava num backstage, assim, ali no Rio, né, Jardim Botânico. Aí ele falou, me diga uma coisa, quem bota o nome dos seus discos? Aí eu falei, como assim? Ele falou, rapaz, Aos Vivos. Que nome, cara, para um disco gravado ao vivo. O seu primeiro disco, foi você que botou esse nome? Eu disse, foi. Aí voltou e disse, e Cuscuz Clã? Foi você que botou esse nome? É assim mesmo. Aí eu falei, foi, cara. Aí ele, porra, você é incrível, né? Só pelo nome já valeu o disco. Eu falei, não, mas tu tem que ouvir. Já valeu o disco. É verdade, mas é. Tem que ouvir o disco, porque a gente vai indo, né? Quer dizer, agora eu vejo que muito da minha essência estava no Aos Vivos, Muito. né? Estava no Aos Vivos, mesmo sendo só voz e violão, e depois a gente foi podendo expandir com a coisa de banda. Eu confesso que eu sinto, por exemplo, quando chega no Beleza Mano, que eu tô confuso, eu quero fazer muitas coisas, né? Eu quero ser Jaguaribe Carne, né? Então o disco começa com uma caixa e eu contando em alemão, eins, zwei, drei, vier, chagadadu, chagadadu, chagadá, 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 chega, 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 chega da chagadadu. Isso é puro Jaguaribe Carne. Eu queria provar para mim mesmo que eu tinha que forçar a barra da indústria até envergar, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu queria ser popular. Eu achava que dava para ser um artista popular, sim. A verdade é que havia pontas muito antagônicas. E o meu próprio público, eu acho que durante um tempo, não acompanhou isso. Ele foi para outras coisas, que tinham sua radicalidade, que tinham sua... Mas que não era 8 e 80 ao mesmo tempo. Não era como essa noite, findará, e chagadador, chagadador, chagadador. Para mim isso faz muito sentido. Mas o público, na verdade, ele queria uma MPB um pouco mais comportada dentro de uma estética. O que as pessoas queriam mais pesado era Mangue Beat, não era a minha música, apesar de ter uma conversa, né, com as raízes nordestinas e um jeito urbano de tratá-las, mas tinha uma ligação muito forte com a canção brasileira, que eu sempre tive, sempre terei, né? Mas algo ali se perde um pouco na relação com o próprio público. Por outro lado, eu acho que eu fui sedimentando né? Acho que deu uma paradinha agora, não foi? Eu te ouço, mas não te vejo. Voltou agora. Quer parar agora e começar de novo? Pronto, eu vou parar. Só antes da gente parar, um rapaz perguntou aqui se havia uma ligação Chico César e Zé Ramalho, parceria. Tem sim uma parceria que foi gravada por ele e Pete, que é uma música que diz: não é de fora que a nave vem, é de nave sai, né? Eu escrevi a letra, mandei para Zé Ramalho e ele musicou e gravou com Pete. Zé Ramalho é um ídolo para mim. Podemos terminar e voltar depois, viu? Pronto, eu vou terminar, você deixar salvo e volto já, tá bem? Até já então, peraí. Até já.